Bom, rapaziadinha, saiu os números do patch 12.9, né? Estamos no novo ciclo de patches. Lembrando que esse é o patch que provavelmente entra depois do MSI, tá? Então não afeta a competição aí de meio de ano da Riot Games. Eu sou o Kaique, já falo pra vocês mais sobre o patch, então desce a vinheta aí. Bom, esse é um patch que tem muitas mudanças aí, algumas não tão especificadas com números ainda, tá? Que é o caso do Olaf, a Thalia, o Pyke e o Renekton, que são os ajustes, né? Que não são nem nerf nem buff. Vão ser mudanças grandes, então quando tiver os números certinhos, a gente traz vídeos pra vocês do que vai ser cada um, tá? Então a gente vai falar das mudanças que já tem números por enquanto. Eles decidiram nerfar o Hecarim no patch passado, que ele tava muito forte, só que eles acabaram pegando pesado nos nerfs, então eles estão devolvendo um pouco de força pro Hecarim em outras partes do kit dele, né? Não as partes que foram nerfadas. Diminuíram o cooldown do W dele em 4 segundos, né? De 18 para 4, e aumentaram o dano que o Q dá com um bônus AD de 85% para 90%. Pouca diferença, não vai fazer tanta diferença assim, ajuda um pouco o clear dele, principalmente o sustain dele, mas no geral o Hecarim ainda é um pick mais fraco do que ele era no passado, tá bom? No caso do Varus, eles buffaram a build de on-hit, né, de attack speed com itens de on-hit, de danos ao contato, aumentaram o attack speed que ele ganha quando ele mata o minion, que escalava de 10, 15, 20%, agora continua sendo isso, mas ele ganha 20% em vez de 15% do bônus attack speed do próprio campeão, então ele vai ganhar um pouquinho mais de attack speed quando ele mata minions ali. E com Champions a mesma coisa, antes era 40% em todos os níveis quando você matava um campeão e escalava com mais 30% do bônus attack speed que o próprio campeão tem, agora é com 40% do bônus attack speed do próprio Varus, tá bom? E no hit do W dele ali, mantiveram o escalonamento de 30% de AP, mas aumentaram de 7 para 21, de 7 para 27. Então é um dano mais ali, ele vai ter mais attack speed, um pouquinho mais de dano em cada auto-ataque, então é um buffzinho interessante pro Varus aí. Eles estão tomando cuidado, né, porque Varus quando tá muito forte ele meio que domina o meta ali da bot lane, então eles estão indo devagar com os buffs no Varus, tentando colocar ele no meta de forma saudável. E ali, vamos descer falando do Braum agora, a passiva dele tinha um cooldown de 8 a 6 segundos, agora é de 8 a 4 segundos, né, mudando do level 1, 7 e 13, então ele vai conseguir stunar com mais frequência em teamfights mais pro final do jogo, é um buff interessante, mas não acho que muda muita coisa pro Braum ali, e a redução de dano que ele tinha com o E dele, né, o escudão, era de 30 a 40%, agora é de 35 a 55%, esse sim é um buff mais relevante, né, mais do que a redução de cooldown passiva ali. É interessante. Talvez Braum volte a aparecer aí, é um pick que também, quando tá forte, é bem dominante no meta. Lembrando que Lucian está forte, então se o Braum ficar forte, vai começar a aparecer Braum Lucian de novo, que é uma bot lane bem comum aí, né, no passado. Vamos ver o que vai dar. Mexeram na passiva do Thresh também, o AP e o AD que ele ganha por alma ali era 0,75, vai para 1, e o shield do W era 60 a 180, continua sendo isso, mas ganhava mais 1 por alma, agora é mais 2 por alma. Um buff interessante, o Thresh que estava sofrendo um pouco na porcentagem de win rate dele ali, não estava tão legal. É um buff interessante, mas não acho que mude muito também não. Depois que eles fizeram um mini rework no Rengar ali, acabou que o campeão tá muito forte, eles decidiram diminuir o bônus dano que ele dá nos minions da selva, né, nos monstros da selva, com o W dele de 85 a 150 para 65 a 130, vai atrapalhar um pouco o clear dele ali, mas nada que afete muito, vai continuar sendo um ótimo pick, principalmente para quem é main Rengar aí, né, não vai fazer tanta diferença assim. O bônus attack speed que o Mastery ganhava no R dele foi diminuído também nos últimos níveis, era de 25 a 65, agora vai de 25 a 45, é um nerf considerável. A Nidalee vai ter um pouco menos de HP agora, de 570 para 540, atrapalha um pouco o clear dela, no gank ali e tal, também atrapalha um pouquinho, ela teve vários buffs no patch passado que deixaram ela um pouco melhor, e aí eles estão tentando atacar outra parte do kit dela para não ter que tirar a força da onde eles acabaram de dar, né? A Ahri vai receber mais nerfs, né? Que vem recebendo aí alguns pets já. O cooldown do Charm dela, né? O E, vai de 12 para 14, e o cooldown da ult dela vai de 130 a 80 para 140 a 90. É um nerf considerável em cooldowns aí, que sempre machuca bastante, né? Decidiram nerfar um pouquinho a Renata, que tem um win rate constante aí, é um campeão fácil, entre aspas, de jogar, e tem um impacto interessante no jogo. Diminuíram um pouco a armadura dela de 29 para 27. É interessante porque ela faz uma build relativamente tanque, então tem um pouquinho menos de armadura no early game ali, ajuda. Diminuíram um pouco do dano da passiva dela também, porque ela é bem opressiva no começo da linha ali, principalmente nos levels mais baixos, né? Que ia de 1 a 3,5%. Escalando do level 1 ao 13, e mais 1% para cada 100 de AP que ela tinha, agora vai para 1 a 2%, escalando do level 1 ao 9, e mais 2 a cada 100% de AP que ela tem. Ou seja, eles estão tirando um pouco do dano base e passando um pouco do dano
pra uma build AP dela. Então a cada 100 de AP ela vai ganhar um pouquinho mais de porcentagem de dano ali. Então eles estão tentando fazer com que as pessoas, pra dar mais dano, buildem AP nela, né? Pra poder ver se enfraquece um pouco aquela build tanque que eu falei na mudança da armadura ali. Só que ela escala um pouco mais rápido também, né? Antes era do level 1 ao 3, agora é do level 1 ao 9. Então diminuíram um pouquinho a potência de early game dela ali. Tem que fazer a matemática pra ter certeza absoluta. Mas ela ganhou um buffzinho na build AP. E no caso do Sion, que se vocês acompanham aí o LoLzinho mundial, é um pick que tá sendo bem forte lá fora, principalmente na mãos do The Balls, né? The Balls, ó. Do Balls FF. Ficou estranho do que eu falei, que é um Mono Sion lá que pegou Charge na Coreia, jogava no servidor europeu. A gente vai fazer um vídeo sobre ele, então fica de olho aí no canal do Mais Esportes. Diminuíram o dano da passiva em torres de 100 para 40%, tá? Então é um nerf considerável aí para essa estratégia do jogo de morrer bastante e levar a torre depois de morrer, né? E aí a gente entra nos ajustes, né, do Olaf, da Taliyah e do Pyke, que a gente não tem os números ainda, e do Renekton também, só que a gente tem mais ou menos o que vai acontecer, tá? No caso do Olaf, no W dele, que é aquela skill que ele ganha o attack speed, ele vai ganhar um escudo, e o ultimate dele vai ser... antes tinha um tempo fixo, né? E agora vai ser estendido cada vez que ele acerta um auto-ataque, mas o intervalo sem o auto-ataque ali, se ele não der, a ult fica menor. Então, ele pode ter ultimate infinita ou pode perder o ultimate mais cedo, fazendo com que seja importante que ele continue batendo na fight. Não temos os números ainda, mas além disso, eles vão nerfar o clear dele, que era um clear muito rápido na jungle. Vamos ver como é que vai ficar. No caso da Taliyah, o Q dela, né, que é aquela que ela joga as 3 pedras, vai voltar a ter um dano em área, que é um nerf que eles tiveram dado, né, quando o campeão lançou, era dano em área, depois eles reduziram para dano single target, porque era um campeão que tinha dominado o meta completamente na jungle, agora vai voltar a ser em área, e o E dela passou, antes era um conezinho, né, agora é um retângulo grandão, é muito maior a área, e vai dar um stun nas unidades que dão dash em cima disso, então é uma forma de você controlar os campeões que têm muita mobilidade. Em troca disso, né, pra poder ter essa skill um pouco melhor, vai diminuir o burst que ela dá quando estoura as pedras, tá? Então, vamos ver como é que vai ficar, mas é interessante. E no caso do Pyke, eles tentaram nerfar o Pyke mid e deixar o Pyke um pouquinho melhor como suporte, mas basicamente agora quando ele matar um oponente, ele não vai ganhar um ouro extra, quando ele mesmo matar o oponente, né? E você não sabe, não tem números ainda, não sabe direito como é que vai funcionar com aliados e tal, mas é um nerf considerável aí pro Pyke mid, vamos ver como é que ele vai ficar como suporte, que é a Holy, que a Riot quer que ele funcione, né? Por último, temos um nerf no quebra-cascos, né? O Hullbreaker, que antes dava de 20 a 60 de armadura e MR bônus, né? E agora vai dar de 10 a 75, então vai ser um pouco melhor mais pro final do jogo e um pouco pior no early game, né? Que muita gente puxava o item e tal. E agora o bônus que ele dá de dano nas torres agora só aplica em ataques. Então, pelo que eu entendo, é só ataques básicos e skills não dão dano extra. No caso, por exemplo, do Q da Fiora, que dava dano em torre e tal. O Q do Rengar, que dá dano em torre, também não vai dar. É só em auto-ataque, tá bom? Então, esses são as mudanças do patch. Deixa um comentário aqui embaixo se você acha que esse patch é bom ou ruim. Não esquece de comentar, né? Deixar aí um like e se inscrever, que ajuda muito o nosso trabalho. Eu sou o Kaique e até o próximo vídeo.